Boa noite a todos. Nossa aula de hoje, Ciências Materiais, vai falar um pouquinho sobre o diagrama de fases ferro, carbeto de ferro, e um pouquinho do desenvolvimento da microestrutura em ligas ferro-carbono. E depois vamos encerrar com alguns exercícios, beleza? Bom, de todos os sistemas de ligas binárias, talvez o mais importante seja esse sistema, que é o sistema formado pelo ferro e pelo carbono, tá? É porque os nossos ácidos, os ferros fundidos, eles são derivados, são obtidos a partir desse sistema. E nós precisamos estudar bem esse sistema, conhecê-lo bem, todas as microestruturas que são desenvolvidas a partir dele, para entender, assim, as microestruturas do aço, algumas propriedades mecânicas do aço, do ferro fundido. Então, a influência do carbono nessas microestruturas, e aí, conhecendo bem esse diagrama, a gente conhece bastante coisa sobre os aços, sobre os ferros fundidos. Por isso é tão essencial você estudar assim, tá? Mostrando esse diagrama de uma forma mais ampliada, eu trouxe até muito texto, né, nos slides, mas eu não vou estar lendo os textos, eu vou estar só focando nas partes mais importantes. A ideia é que você tenha o aprendizado melhorado, né, intensificado. Então, vou estar focando nos mais importantes, nos tópicos mais importantes, e aí você fique atento aí, depois você releia, dá uma olhada nos slides. Slides é a cópia do livro, basicamente, apesar que eu dei uma suprimida no material, e você pode também olhar o livro na biblioteca virtual para poder estar dando uma ampliada nos seus conhecimentos, tá? Uma diferença que nós temos nesse diagrama para os outros outrora estudados é que esse diagrama ferro-carbono, ele é um diagrama que você percebe que a linha de carbono ele vai de 0 a 6,70. Na linha de 6,70 você tem uma linha aí horizontal, uma linha vertical, e você vai ter somente Fe3C, tá? As fases desse diagrama não é ferro e carbono, é ferro e carbeto de ferro, que é o outro chamado também de cementita, que é o Fe3C. Embora no diagrama você percebe que na linha de baixo do diagrama a composição existente é a composição de carbono, porque essa é a composição que nos interessa. Então, você vai ter a composição de carbono. Quais são as fases existentes? Você tem, nesse cantinho esquerdo, a ferrita. Aqui você tem ferrita mais cementita em toda essa região. Aqui você tem a austenita, que é a ferrita alfa. Aqui você tem a austenita. Aqui você vai ter... Olha só. Aqui você vai ter austenita. Aqui você vai ter ferrita mais austenita. Nessa região, austenita mais Fe3C, que é a cementita. E aí você vai ter aqui em cima ferrita gama, que é uma nova ferrita que surge, tá? E aqui a austenita mais líquido, e aqui cementita mais líquido, e aqui é só líquido, beleza? Vamos ver que esse ponto é um ponto eutético, esse aqui também é um outro ponto eutético que nós temos, são dois pontos de interesse. Esse acaba até sendo mais interessante que esse. Por quê? Porque é um percentual de carbono mais utilizado em ligas comerciais do que 4,30% de carbono. Vai estar à frente que praticamente não temos ligas comerciais acima de 2% de carbono. Então, a maioria é até 2%, 2,14%, até essa faixa de porcentagem de carbono. Tá? Mas isso aqui é só uma mostragem inicial, então vamos falar melhor sobre esse diagrama. Não vou estar lendo tanto, mas isso aqui basicamente fala sobre cada ponto daquele diagrama, beleza? Só a gente tem que conhecer mesmo o que é interessante a gente focar é que a ferrita, ferro-alfa, ela tem uma estrutura cristalina CCC. A ferrita austenita, ela é CFC. E a cementita
né, você tem ali um outro componente, tá? Que é a sementita. Beleza? Isso aqui é basicamente coisa que eu já comentei com vocês. A ideia é focar mais nas questões assim, bem assim, práticas, né? E aqui nós temos micrografias, tá? Lê essa figura A, você tem a micrografia da ferrita alfa, com uma ampliação de 90 vezes. E aqui, uma micrografia da austenita, com uma ampliação de 375 vezes. Beleza? A austenita, que é a chamada fase gama, é a grande diferença também, né, do diagrama ferro-carbono, que as fases têm nomes, não é só alfa, gama, como eram nos outros sistemas binários. Agora tem nome, ferrita, austenita, sementita, tá? Então, são as fases que surgem, beleza? E aí tem as temperaturas, mas a gente não vai focar tanto nesses valores não, porque depois, na resolução de exercícios, a gente fala um pouquinho mais. Mas é bom você dar uma olhada nesses slides depois com mais calma, não ficar lendo aqui, para não deixar a aula assim tão chata e monótona, né? Então, isso aí fica para você ler melhor na sequência, tá? Só o conteúdo mesmo, falando sobre as características de cada um, não é tão importante para nós nesse momento, tá? E é interessante a gente entender os resfriamentos, né, e as microestruturas que surgem, as fases que surgem quando você resfria, beleza? O que acontece? Bom, olhando para aquele gráfico, você tem para regiões acima de 4,30, o líquido ele vira o quê? Ele vira austenita mais Fe3C, né? Ou seja, nessa região de 4,30%, você tem exatamente nessa linha, onde 4,30%, o líquido ele vira diretamente quem? Austenita mais Fe3C. E a 0,36%, a austenita, ela vira quem? Vira alfa mais Fe3C. Beleza? Então, é o que está dizendo aqui nessas transformações ditas, tá bom? Então, lembrando que o Fe3C tem 6,7% de carbono, o alfa tem 0,22% de carbono, então uma austenita a 0,76, ela vira esse alfa mais esse Fe3C. Beleza? Então, a fase sólida austenita se transforma em ferro alfa e cementita, quando você tem uma mudança de fase eutetóide naquela primeira linha eutetóide. E aqui a segunda linha eutetóide. Beleza? E aí eu só estou falando um pouquinho sobre os pontos principais do gráfico, porque é o que a gente tem que entender melhor. Tá? E aí o surgimento de fase é o mesmo surgimento dos diagramas eutéticos binários que nós já estudamos. Então você não precisa ficar preocupado quanto a isso. Mas esse diagrama requer um pouco mais de cuidado com as fases que surgem. Apesar que nesse primeiro momento, nesse capítulo do livro, a gente vai estudar todo o resfriamento como se fosse muito lento. E todo o aquecimento, né, como se fosse muito lento também, tá? Por quê? Porque, de acordo com a velocidade do tratamento térmico, do resfriamento ou do aquecimento, surgem novas fases, tá? Surgem novas microestruturas. Não é nosso objetivo agora. Nosso objetivo é entender como surgem as microestruturas num resfriamento muito lento. Obviamente que lá em tratamento térmico, quando for o tratamento térmico, a gente vai falar sobre resfriamentos mais rápidos, né? E aí entram novos gráficos, a famosa curva TTT, que é tempo da formação temperatura. Não é o caso agora. O caso agora é de estudarmos como funciona o surgimento de novas fases, novas microestruturas no nosso diagrama ferro-carbeto de ferro, tá? Para resfriamento super lento, beleza?
Então, basicamente, o que a gente tem que conhecer é isso, né? Todo esse texto está falando só sobre características das fases que a gente vê nesse diagrama, tá? Quais são as fases? Aqui nessa região, alfa mais FE3C, aqui uma linha vertical de FE3C, alfa, esse gamazinho, gama, delta, né? Ferrita delta, austenita gama, austenita mais líquido, sementita mais líquido, austenita mais sementita, aqui tem austenita mais ferrita alfa. Então, o que você precisa saber bem desse diagrama é qual fase surge em cada uma delas, beleza? Então, não tem muito segredo entender esse diagrama. É o diagrama de onde saem os ácidos de carbono, de onde saem os ferros fundidos. A gente tem que entender ele bem, tá? Tem que ter também essas temperaturas, né? 727 graus Celsius e 1447 graus Celsius são temperaturas assim, importantes no nosso diagrama ferro-carbono. Essas temperaturas, inclusive, elas nos falam muito a respeito do nosso tratamento térmico, tá? Do nosso tratamento térmico. Por exemplo, se eu aquecer uma peça a 700 graus Celsius, eu não tenho mudança de fase nela. Não surgem novas fases. Então, o tratamento térmico pode ser ineficiente dependendo do seu objetivo dele. Mas isso aí é algo posterior. Tá? Vamos focar agora. Essa parte inicial ela só fala sobre as estruturas mesmo. O que a gente tem que focar bem é o desenvolvimento das microestruturas em ligas ferro-carbono, que assim, é bem interessante, tá? Várias microestruturas que podem ser produzidas em aço, assim como relações com o diagrama de ferro-carbono, serão agora analisadas, e aí a gente tem que explorar isso bem. E mais à frente, no próximo capítulo, a gente vai falar sobre as propriedades mecânicas dos ácidos, como isso influencia nas propriedades mecânicas. Mas agora, nosso objetivo é entender como desenvolve, como surge as microestruturas numa liga uma liga ferro-carbono, beleza? E aí tudo baseado naquele diagrama que nós temos, tá? Que é o diagrama. Eu vou até fazer uma cópia dele aqui. Eu vou colocar ele mais próximo, para não ter que ficar voltando tanto nos slides, beleza? Tá aqui o diagrama. Então, é sempre baseado nesse diagrama. E aí, vamos agora tentar entender, porque para cada região do gráfico, você tem surgimento diferente de microestrutura, né? É igual naquele que a gente viu nas ligas binárias anteriores. Então, por exemplo, eu vou começar falando sobre a composição eutetoide. A composição eutetoide é a composição que tem 0,76% de carbono, que equivale justamente a esse ponto aqui, tá? 0,7. Esse aqui é o ponto eutético e esse é o ponto eutetoide. Um dos pontos mais interessantes no nosso estudo, tá? Então, vamos começar falando sobre os pontos eutetoides, como que surgem as microestruturas. Bom, nesse ponto, aqui na fase gama, essa figura, ela já é uma redução daquele gráfico, olhando só para essa fase, só para esse ponto. O que acontece no ponto A? No ponto A, você tem só austenita. Então, você vai ter os grãos contendo somente austenita. Ao se resfriar, né, nessa linha de 0,76% de carbono, você resfria ali uma temperatura abaixo de 700 graus, mais ou menos 700 graus. Você chegou em quem? Você chegou numa composição onde você vai ter ferrita alfa mais austenita, tá? Ferrita alfa mais austenita. Então, aqui nós mostramos essa mixtura com esse resfriamento lento, onde forma alfa mais Fe3C, beleza? E aqui nós temos, mais uma vez, mostrando, né, esse alfa mais esse Fe3C. Agora já é na forma de microestrutura, tá? Essa parte aí branca, fase clara, é chamada de a fase alfa. E essa parte escura é o Fe3C, tá? Então, parte clara é a alfa,
parte escura é o Fe3C, e aí é a mistura. O nome desse material, o nome desse produto, ele chama, eu não coloquei aqui, mas o nome dele é chamado perlita. A mistura de alfa mais Fe3C é chamada perlita. Mas a mistura dessa forma aqui, tá? Então aqui você tem, por exemplo, a austenita, contorno de grão. Aí começou a resfriar, surgiu o quê? Perlita. Quem é perlita? É a ferrita alfa mais a sementita em camadas, em lamelas, né? Então, por exemplo, essa microestrutura, ela mostra a perlita, que é a camada, é a alfa com sementita em camadas, né? Em camadas iguais. Isso só acontece na temperatura eutetoide. A perlita acontece em várias temperaturas, em várias composições. Mas na composição eutetoide, quando você resfria a austenita, você tem um surgimento de só perlita, tá? Perlita, que é alfa, ferrita alfa mais sementita em lamelas, né? Então, essa estrutura, por exemplo, mostrada nessa micrografia e mostrada também essa bolinha esquemática aqui, esse camarada, essa microestrutura que resulta é chamada de perlita, beleza? Perlita. E aí, essa é uma liga chamada eutetoide, tá? Da onde vem o conceito de eutetoide? Daquele composição igual a 0,76% de carbono. Lembrando que essa ferrita ela vai ter 0,022% de carbono e a sementita vai ter 6,7% de carbono. E as duas unidas, juntas, vão formar uma perlita com 0,76% de carbono, beleza? Então, aqui, que mostra, inclusive, a direção de crescimento da perlita, que é esse material formado de ferrita alfa e de sementita, Fe3C, beleza? E aí, quando a gente fala de contra-eutetoide, você vai ter as ligas hipoeutetoides e as hipereutetoides. Hipoeutetoide significa menos que o eutetoide, ou seja, você vai ter composições entre 0,022% em peso de carbono e 0,76% em peso. Voltando para a nossa diagrama FE, diagrama ferro-cabeça de ferro, aonde é que vai estar esse camarada? Esse camarada, a perlita hipoeutetoide, ela vai estar aqui, ó, surgindo aqui, né? Região hipoeutetoide, é entre 0,2 e 0,76. Olhando para essa figura, então, essa linha tracejada, à esquerda dela, né, a minha esquerda aqui, você vai ter a região ligas hipoeutetoides. E acima, no caso, à direita, composições acima de 0,76% de carbono, você vai ter composições hipereutetoides. Vamos iniciar falando sobre a hipoeutetoide, tá? São ligas, como eu falei já, imagina a gente pegar esse desenho, tá? Essa figura esquemática aqui, ó. Beleza? Aqui você tem uma composição C'0 e uma composição C'1. C'0 claramente está entre 0,22 e 0,76. Então, esse resfriamento, ele é um resfriamento na região hipoeutetoide. Beleza? Hipoeutetoide. Tá? O que acontece nessa região? Quando você resfria, você está no ponto C. No ponto C você tem somente a austenita. Só que quando você resfria, eu não estou mais na linha eutetoide, estou numa linha hipoeutetoide. Antes de eu virar alfa mais Fe3C, tem o surgimento de quem? De gama, né? Mais alfa. Se eu olhar lá para o meu diagrama, essa fase é o quê? Essa fase é alfa, mas é ferrita mais austenita. Então, o que acontece? Nessa fase, antes de virar
alfa mais Fe3C, ele vira alfa mais austenita, ou seja, começou a surgir, nesse resfriamento, começa a surgir alfas, começa a surgir frações de ferrita alfa aqui na minha estrutura, ou seja, quando chega no ponto E, que está bem próximo já da linha de 727 graus Celsius, você tem bastante ferrita que surgiu antes da temperatura eutetoide, beleza? E aí, quando você chegar nesse ponto aqui, esse cara já virou ferrita. Não vai se misturar mais com Fe3C para virar perlita. Então, essa austenita, tá? Que é resultado da ferrita da austenita que não virou ferrita, da ferrita que não surgiu ainda, vai virar perlita. Então, quem você vai ter nessa região? Você vai ter aqui, você vai ter só austenita. Aqui você vai ter austenita mais ferrita, né? E aqui você vai ter ferrita mais Fe3C. Mas como que vai estar essa ferrita mais Fe3C? Você vai ter perlita, que é Fe3C mais alfa, que é esse camarada aqui, azul, laranja. E além dela, você vai ter frações de ferrita alfa. E aí, quais são os nomes que a gente dá? Essa ferrita aqui, a gente chama ela de ferrita proeutetoide, tá? Ferrita proeutetoide. Por quê? Porque ela tem o significado de pré ou antes da eutetoide. Então, essa ferrita que surge antes dessa linha eutetoide, né, da temperatura eutetoide, ela é chamada de ferrita proeutetoide. Já a ferrita que está dentro da perlita, ela é chamada de ferrita eutetoide. Então, olhando para essa bolinha aqui de baixo, esse camarada aqui é a ferrita proeutetoide e esse cara aqui é a perlita, que é formada de ferrita eutetoide e cementita eutetoide. Beleza? Então, você vai ter alfa mais perlita, ferrita mais cementita. Mas, olhando para as fases assim, vai ser ferrita proeutetoide mais ferrita eutetoide mais cementita eutetoide. Tá? Então, isso é uma característica da região hipoeutetoide. E aqui você tem uma foto de uma microestrutura, tá? Ou seja, aqui você tem ferritas, tá vendo? Essa região branca maior é ferrita proeutetoide. E essa região aí escura que tá, assim, meio malhada, né? É perlita, que é quem? É ferrita mais cementita. Beleza? Então você tem ferrita e você tem além ferrita mais cementita. Então é como se tivesse ferrita de duas formas. Como não? Você tem ferrita de duas formas. Essa quantidade ela pode ser definida pela regra da alavanca, beleza? Tá? A quantidade relativa de ferrita proeutetoide de perlita pode ser determinada pela regra da alavanca, ou seja, olhando para essa imagem, tá vendo o que eu tenho aqui? Lembrando que esse aqui é o ponto eutetoide, e esse aqui é o ponto de ferrita. Se eu quero saber a ferrita eutetoide, a ferrita, eu vou olhar o oposto sobre o total. Aqui, ó. Quantidade de ferrita proeutetoide, U, T mais 1. Quantidade de perlita, T sobre T mais 1. Beleza? Que é aqui, ó. Ferrita proeutetoide, eu olho o oposto sobre o total. Perlita, eu olho o oposto sobre o total. Beleza? Então, a regra da alavanca ela vale para isso também. Para você determinar a quantidade de perlita, né? E a quantidade de ferrita total aí e hipoeutetoide. Beleza? As frações tanto de alfa total, eutetoide e proeutetoide, pode ser cementita, são determinados usando a regra da alavanca, mas com a linha de amarração que cruza totalmente a região. Ou seja, se eu quero calcular, no caso aqui, a quantidade de ferrita total dessa concentração aqui, que eu tenho que fazer o oposto, que vai ser U mais V mais X sobre total, TUVX.
Sempre é isso. Eu tenho que pegar essa linha toda de amarração aqui se eu quero saber as quantidades totais de ferrita e de cementita. Beleza? Então, esse ponto aqui indica o quê? 100% de cementita e esse ponto 0,22, 100% de ferrita. Beleza? Isso para temperatura de 727 graus Celsius. Ok? E agora, nós vamos falar um pouquinho sobre as ligas hipereutetóides, beleza? Ligas hipereutetóides. São as ligas que estão nessa região aqui. Que está na região maior que 0,76. São as ligas hipereutetóides, tá vendo? Então, ó, você tem aqui hipereutetóide e agora hipereutetóide, ou seja, está à direita do ponto eutetóide, beleza? E aí acontece o contrário. Enquanto nas ligas eutetóides o resfriamento surge ferrita, aqui vai surgir cementita. Então vai surgir cementita antes de surgir perlita. Por quê? Porque essa fase aqui, essa fasezinha aqui é a fase austenita mais cementita. E quando resfriar abaixo de 727 graus, que vai virar alfa mais Fe3C, ou seja, ferrita mais cementita, vai virar o quê? Cementita mais perlita, que é a cementita proeutetóide, ou seja, a cementita que surgiu antes, beleza? A cementita que surgiu antes, mais o Fe3C. E aí a regra da alavanca vale igualmente, beleza? Vale igualmente para você determinar as quantidades que você precisa. Beleza, galera? Então, recapitulando, olhando para o nosso gráfico aqui, olhando para esse gráfico aqui, essa parte do gráfico, então, essa região eu tenho só austenita, beleza? Essa região eu tenho só perlita. Essa região só austenita, essa região só perlita, essa região aqui, nessa linha aqui eu tenho só perlita, só nessa linhazinha aqui. Essa região tem um alfa mais Fe3C, aqui eu tenho um gama, aqui eu tenho um gama mais Fe3C e alfa mais gama. E o que acontece? Se eu me resfriar nesse lado aqui, se eu resfriar nesse lado, eu tenho o surgimento de ferrita proeutetóide e quando eu chego aqui embaixo fica ferrita proeutetóide mais ferrita eutetóide mais cementita eutetóide. Se acontecer isso no outro lado, eu tenho aqui começa a surgir cementita eutetóide e aqui vai ficar cementita proeutetóide mais cementita eutetóide mais ferrita eutetóide. Beleza? E aqui você tem uma micrografia. É a cementita proeutetóide surgindo e aqui você tem os grãos de perlita. Lembrando que tudo você consegue usar a regra da alavanca para determinar os seus valores necessários. Beleza? A regra da alavanca serve para todas as situações. E agora nós temos alguns exercícios. Lembrando que, como nossa aula a gente não consegue fazer ela de vez, né, porque o limite é 40 minutos, a gente vai dar uma pausa, tá? Agora. Vou encerrar essa videoconferência, beleza? E aí, esse material está disponível para vocês. Vocês podem tentar fazendo, mas daqui a 5 minutinhos a gente retorna com um novo vídeo para resolver esses 3 exercícios, beleza? O link da nova videoconferência eu vou colocar na descrição do arquivo, vou mandar para alguns alunos pelo WhatsApp também para vocês divulgarem entre vocês. E aí a gente volta no próximo vídeo para poder terminar esses exercícios aqui. Beleza, galera? Então, até daqui a pouco, a gente volta em instantes para poder a gente volta em instantes para poder começar a nossa aula. Beleza, galera? Daqui a no máximo 5 minutinhos a gente retorna.